Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá, eu me chamo Letícia Costa e eu vou apresentar o trabalho Territorialidade da Infância Precarizada, Acesso, Poder e Oportunidades Territoriais no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente em Santos, no Brasil. Eu faço essa apresentação em nome dos meus colegas Ruda Vema, Larissa Viana e Vitor Iacovini. Esse trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla, iniciada em 2024, intitulada Reordenamento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente para crianças e adolescentes submetidas ao trabalho infantil em Santos, no estado de São Paulo. Ela tem como finalidade a elaboração de recomendações para políticas públicas de erradicação do trabalho infantil, isso pelo diálogo entre a academia e agentes públicos. Essa é uma pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Santos é um município que fica localizado no litoral sul do estado de São Paulo, na região sudeste do Brasil. Ele se divide em uma porção insular, na ilha de São Vicente, e uma porção continental. Santos tinha uma população de 418 mil habitantes, segundo o censo de 2022. Além disso, tem a escolarização de pessoas entre 6 e 14 anos de 98,2%, esses já são dados do censo anterior, de 2010, e o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, de 0,84 em 2010 também. Esse índice é considerado muito alto. No entanto, em função da geomorfologia do município, que tem morros e áreas suscetíveis a riscos diversos, se indica uma forte vulnerabilidade no município, né? E em nossas conversas com agentes municipais, muitos indicaram que os canais palafitas, morros e a área continental possuem um padrão diferenciado de acesso e gestão de políticas públicas que poderiam contribuir com a erradicação do trabalho infantil. E o que é a problemática do trabalho infantil? Segundo os dados da Unicef, em 160 milhões de crianças no mundo inteiro foram vitimizadas pelo trabalho infantil em 2020, isso em plena pandemia. E isso é quase 1 a cada 10 crianças globalmente. No Brasil, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2023 revelaram que 1,9 milhão de pessoas entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. Isso daí é 5% da população nessa faixa etária. Esses números indicam a necessidade de um aprofundamento nesse tema, isso considerando os impactos de longo prazo nessas vítimas e também a recorrência de perfis específicos das vítimas. Em especial, a gente chama atenção para o enfrentamento das chamadas piores formas de trabalho infantil. Elas abrangem todas as práticas análogas à escravidão, à exploração sexual, atividades ilícitas ou trabalhos que são prejudiciais à saúde, à segurança ou moral das crianças. Isso conforme definido na Convenção sobre Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e ação imediata para sua eliminação da Organização Internacional do Trabalho. Na Convenção, se destaca a produção e o tráfico de entorpecentes, que tem presença significativa no Brasil. A Fundação Casa, que é a responsável pelas medidas socioeducativas no estado de São Paulo, indicam que 36% das crianças e adolescentes que cumpriam alguma pena, alguma medida, era por envolvimento com o narcotráfico em 2022. Então, o objetivo desse trabalho é analisar como diferentes concepções e práticas de território influenciam as formas pelas quais o trabalho infantil e as suas piores formas é vivido, compreendido e enfrentado no contexto de Santos. Então, o conceito de território, articulado à ideia de territorialidade, nos ajuda a compreender o espaço não apenas como a base física, mas como um lugar vivido, atravessado por sentidos, práticas e disputas.
A territorialidade se refere às formas pelas quais as pessoas se relacionam com o território, isso simbolicamente, politicamente, economicamente, culturalmente, e atribuem significados ao território. E essas relações se transformam ao longo do tempo e em diferentes escalas, moldadas por redes de poder, circulação e identidade. Então, tanto o planejamento territorial quanto as vivências cotidianas expressam formas distintas de habitar o território. Compreender essas territorialidades, portanto, é essencial para formular políticas públicas que dialoguem com os modos concretos de vida de quem habita esses espaços. E qual é a relação entre território e trabalho infantil? Então, as condições do território em que vivem as crianças e adolescentes influenciam diretamente a sua entrada precoce no mundo do trabalho. Por exemplo, a insegurança da moradia, a precariedade dos trabalhos e da renda, isso que afetam já gerações das mesmas famílias, né? E, além disso, a falta de serviços públicos e a desarticulação entre os setores, e também a dificuldade de garantir apoio, vão criando contextos de vulnerabilidade em que o trabalho infantil se torna uma estratégia de sobrevivência para muitas dessas famílias. Essas desigualdades, por outro lado, também limitam a situação das próprias políticas públicas. Por exemplo, o sistema de garantia de direitos muitas vezes é inacessível nos territórios que são mais precarizados. Então, quando o Estado enxerga o território apenas por recortes administrativos e ignora as dinâmicas locais que moldam a vida das pessoas, isso impacta a forma de pensar as políticas públicas. Então, pensar as políticas públicas a partir das territorialidades significa reconhecer essas complexidades, cruzar diferentes tipos de dados e construir respostas que vão nascer da escuta e da proximidade com os territórios. Além disso, entre as piores formas de trabalho infantil, a exploração de crianças e adolescentes pelo narcotráfico é uma das expressões mais duras dessa desigualdade, como a gente já mencionou. E essa dinâmica ela não é isolada, ela está profundamente ligada a condições territoriais específicas. Então, são jovens que vivem em territórios marcados por precariedades constantes, pela segregação urbana, pela falta de serviços básicos, pelos vínculos comunitários fragilizados e, muitas vezes, por uma presença policial violenta. Então, nos primeiros contatos da pesquisa, nós ouvimos agentes municipais dizerem que essas crianças e adolescentes, geralmente, moram nas áreas mais degradadas da cidade, vêm de lares monoparentais e, frequentemente, são jovens negros racializados. Além disso, muitas vezes esses jovens são atraídos para essas oportunidades como recurso para a própria expressão de poder e pertencimento. Eles se envolvem com atividades que dão uma sensação de autonomia que eles não conseguem por outros meios. E esse cenário revela uma articulação de vulnerabilidades materiais, simbólicas e institucionais. Então, para fechar, pensar políticas públicas a partir das múltiplas territorialidades do trabalho infantil significa reconhecer que as crianças e adolescentes não apenas vivem em um território, elas vivem, produzem e são afetadas por esse território de formas muito distintas. Então, cada território tem seus modos próprios de organização, de sobrevivência e de disputa com o Estado. E, por isso, as políticas públicas não podem ser pensadas de forma homogênea. Elas precisam partir da escuta das vivências concretas, valorizar esses saberes locais e, principalmente, articular diferentes setores que enfrentam as desigualdades estruturais que atravessam esses territórios. Então, compreender as territorialidades nesse sentido não é apenas identificar onde estão os problemas ou onde eles acontecem, mas se envolver com os modos de vida que ali se desenrolam e construir políticas públicas a partir dessa escuta. E com isso a gente agradece a atenção e também agradece à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo pelo financiamento da pesquisa e também pelas bolsas de pós-doutorado e de treinamento técnico que viabilizaram esse estudo. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.